Boa tarde a todos. Quero agradecer naturalmente à minha associação por ter-me convidado para vir aqui a esta sessão. Quero agradecer à direção da Unicep ter-nos recebido aqui. Quero agradecer-vos a todos por terem vindo aqui. A Unicep diz que vai para outra sede, porque esta, pelo visto, está-se a revelar pequena, mas temos grandes realizações. Ora bom, o que é que eu começaria por dizer-vos? Tenho para aqui um índice que se calhar depois vou deitar fora, porque correria o risco de vos maçar muito por falar demais. Em primeiro lugar, este livro não pretende reabrir feridas, nem levantar controvérsias entre aqueles que hoje permanecem fiéis aos ideais de Abril e permanecem na luta pela democracia. Essa é a primeira nota que eu queria aqui deixar. Por mais problemas, por mais incomodidades que a leitura dele possa trazer para alguns dos leitores. Este livro é uma conversa de amigos. Eu entendo que entre os amigos só vale a pena conversar se dissermos a verdade toda, sem punhos de renda. Porque esta é a única maneira de nos entendermos e de, cada um ponderando a sua verdade, todos podemos fazer um esforço para chegar à verdade, onde nunca chega. A verdade nunca se alcança. Podemos aproximar-nos, mas a verdade absoluta, a meu ver, nunca se alcança. Diria depois, e desculpem-me porque esqueci-me de um agradecimento ao meu colega, jovem colega Bruno Madeira, que aceitou fazer esta apresentação pelo esforço e pela seriedade que pôs na sua apresentação, valorizando esta sessão e valorizando o livro. Como não tinha isto escrito, passou-me. Os octogenários têm algum direito e, portanto, eu invoco os meus. Ora bom, isto para dizer, e só porque ia falar de história, é que me lembrei, que a história não existe. Eu não sei se isto é correto, mas agrada-me dizer, a história não existe. Quem a faça são os historiadores. Bom, historiadores há muitos, filhos de muitas mães. E, portanto, nós temos que nos precaver contra isso e não deixar aos outros que façam a nossa própria história. E a história coletiva do povo português é a história do povo português. Só que o povo português não sabe escrever história. Uma grande parte nem sequer sabe escrever. Mas é o povo que faz a história. Então aqueles de nós que sabem ler e escrever temos a obrigação de fazer a história desse povo que construiu e reconstruiu todas as Tebas e todas as portas de Tebas, mas não cabe nunca nas crónicas. Para que outros, mentindo segundo lhes convém, como disse o Francisco Rodrigues Lobo lá, séculos passados, acabem por falsificar a história. Isto é, a meu ver, tanto mais importante quando eu me recordo que aqui há relativamente pouco tempo, num programa de televisão que já é uma espécie de instituição nacional, um intelectual da direita disse que, a certa altura, o PCP, a propósito da Ucrânia, e eu não quero trazer para aqui a Ucrânia porque está tudo tão engranado que eu gostaria que respirássemos aqui livremente, que o PCP foi acolhido na democracia portuguesa e agora está a tomar estas posições contra a Ucrânia. O PCP não merece incidir por muitas razões, mas também porque agora, acolhido na democracia portuguesa, vejam lá como é que ele se está a comportar nas opiniões sobre a guerra na Ucrânia. Felizmente, e para a minha enorme satisfação, eu não ouvi o que disse o Pacheco Pereira, parece que também o criticou, mas a senhora do PS que lá estava, a Alexandra Leitão, disse: desculpe, tenho que discordar radicalmente de si. O PCP não foi acolhido na democracia portuguesa. O PCP lutou como nenhum outro contra o fascismo, ajudou a construir a democracia portuguesa, ajudou a derrubar o fascismo e foi um elemento essencial na construção da democracia portuguesa. Está na democracia portuguesa de pleno direito. Bom, valha-nos ao menos isto. Eu fiquei muito satisfeito com a intervenção da senhora, que não teve, digamos, nenhuma dúvida. Disse isto assim. Ora bom, neste tempo, mais uma razão para nós estarmos atentos e cumprirmos as nossas obrigações de contar
a nossa história, a nossa verdade. A nossa verdade. Que não tem que ser a verdade dos outros. E, portanto, este livro também não pretende nem absolver nem condenar ninguém. Embora seja um esforço ou uma tentativa para colocar cada um no lugar que desempenhou na história. Como aquelas comissões na África do Sul, etc., que não fizeram julgamentos, mas ajudaram a pôr cada um do lado da história, para que carrascos e vítimas não fiquem no mesmo lugar, como se fossem uma e a mesma entidade. É este também o meu propósito. Ora bom, eu queria dizer-vos que o percurso que me levou a organizar este livro parte, no fundo, da ponderação do que o medo do comunismo, ou o anticomunismo, alguns preferem falar do anticomunismo, provocam na mentalidade das pessoas e condicionam o curso da história. E também como o poder da informação ou da contra-informação influencia as pessoas, mesmo aquelas que se julgam ou que nós até julgávamos que não eram influenciáveis, e condicionam também a história. Bom, de alguma forma, o medo do comunismo e do anticomunismo é uma mancha antiga na nossa vida coletiva. É capaz de já vir antes, mas vem pelo menos da Inquisição, que deixou uma marca profunda na nossa mentalidade, na nossa maneira de ser, na nossa desconfiança, enfim. Penso eu que até hoje sofremos as agruras da Inquisição, mesmo aqueles que naturalmente não foram sujeitos diretamente a ela. E depois da Inquisição veio o fascismo. E este mito é uma coisa tão terrível que às vezes mesmo pessoas de boa vontade e sem nenhum preconceito à partida são afetadas. Uma pequena história da minha terra, da minha aldeia. Numa aldeia perto da minha cidadezinha, que é Pinhel, a certa altura, em 75, o povo fez um grande alarido, uma grande manifestação, porque os comunistas estavam a ir lá para roubar as cabras. Uma grande manifestação. Alguém foi dizer ao meu irmão, que conhecia bem a gente lá dessa aldeia, vá lá, porque está lá toda a gente muito agitada. O meu irmão chegou à aldeia e aparece-lhe o senhor Joaquim de Montemeão, um homem lá de uma quinta, que era muito amigo da nossa família, que era uma excelente pessoa. Bom, seria de direita, com certeza, como toda a gente era naquelas regiões na altura. Bom, e o meu irmão disse, senhor Joaquim, então o que é que se passa? Senhor doutor, então não quero lá saber, os comunistas vêm roubar as cabras. Senhor Joaquim, mas então vêm roubar as cabras como? Então não vêm cá pessoas lá do serviço do Estado para ver as cabras que têm a febre aftosa. Bom, as que precisam, que não têm, são vacinadas. As que têm, que são abatidas e pagam-na. E o homem olhou para o meu irmão. O senhor doutor tem razão. Realmente, pagam-nos as cabras. Então como é que lá roubam? Tem razão, mas o padre disse na missa. Pronto. Depois disto, a mobilização desmobilizou-se. Mas aquele homem que mal lhe disseram isto, abriu os olhos e disse, o senhor doutor tem razão. Estava ali também a protestar porque os comunistas queriam roubar as cabras. Isto multiplicado a outros níveis, feito por profissionais, o padreco lá da terra devia ser um pobre analfabeto nestas coisas. Mas há profissionais da contra-informação. Altamente especializados, regiamente pagos. Bom, estas histórias do poder da contra-informação aparece, por exemplo, na famosa matança da Páscoa, que terá justificado, enfim, a saga salvadora montada por Spínola. Veio-se depois a saber que, afinal, foi uma invenção dos serviços secretos da Espanha de Franco, da França Democrática de Giscard d'Estaing e da RFA, que, segundo apuraram alguns autores, o jornalista António Louçã e outros, sabia de tudo antes do 11 de novembro, do 11 de março e, curiosamente, naquele dia chegou ao aeroporto de Lisboa um secretário de Estado do governo da RFA, que depois viria a ser uma alta figura do governo, tendo sido promovido. Sabiam tudo, até os quartéis que iam ser atacados, os meios mobilizados, porque
numa reunião que aqui também é relatada, em casa do Major Monge e de um outro Major que agora não me recordo o nome, que é menos conhecido, eles disseram: viemos da Embaixada da Alemanha e lá disseram-nos isto, no dia 10 de março. Portanto, a Embaixada da Alemanha sabia tudo o que estava a passar. A matança da Páscoa, por vistos, era isto, foi isto. Mas vejam, foi depois invocado para realmente quem é que ia matar? Os comunistas, evidentemente. Que iam matar não sei quantos milhares de militares e civis e amigos do Spínola, enfim, iam matar os democratas, como é próprio. Depois, creio que o poder da contra-informação, do envenenamento pelas informações distorcidas, ajudará a compreender alguma coisa que a mim me dói muito quando escrevi estas coisas. As contradições de Melo Antunes. Melo Antunes foi um antifascista, com provas dadas, e um homem de esquerda. Mas mesmo ele foi vítima da contra-informação, ao meu ver. Basta atentar na contradição muito patente do que ele disse numa carta a Kissinger, em julho de 75, respondendo a uma mensagem do Kissinger, a dizer: se vocês continuarem a trabalhar para expulsar os comunistas, podem contar com todo o apoio nosso, etc, etc. E ele respondeu-lhe, numa missiva que está publicada, não fui eu que a inventei, naturalmente, nós estamos a trabalhar para evitar que Portugal se transforme num país totalitário de tipo soviético, uma ditadura totalitária de tipo soviético. Somos muitos e deem-nos um mês, mais ou menos, e depois vão ver se nós vencemos ou não. Mais tarde, numa longa entrevista com o Miguel Portas, quando o Melo Antunes já estava muito marcado pelo cancro que o vitimou, numa altura em que já não era a altura de mentiras, ele confessa ao Miguel Portas que quando publicaram o documento dos 9, 15 dias depois desta nota para Kissinger, estavam convencidos de que em Portugal ainda era possível implantar o socialismo que trazia a democracia plena à nossa pátria. Como é que se muda de opinião em 15 dias? Mais tarde ele veio reconhecer isto. Quando publicámos o documento dos 9, esta era a nossa convicção. O que me levanta a mim outro problema. Quem estava convencido disto, como é que declara, como ele, Melo Antunes, declarou, que a certa altura o inimigo principal era a esquerda militar? Queria construir o socialismo com quem? Com a esquerda, com a direita militar? Queria construir o socialismo contra o Partido Comunista? Com o PS, que toda a gente sabia, até Melo Antunes, que não estava nada interessado em fazer socialismo nenhum? Com a direita, que muito menos? Quer dizer, são contradições que eu não consigo explicar. Sobretudo quando me ponho a pensar pela cabeça desses homens, que eram homens inteligentes, homens comprometidos, que tiveram provas dadas como antifascistas. Foram vítimas disso. Tanto mais dramático é para mim ter consciência disto, quanto é certo que nesta altura o sangue dos mártires chilenos ainda corria na rua de Santiago. Apesar disso, como é que um homem como Melo Antunes chegou a ter a relação de confiança, de proximidade, de cumplicidade, diria eu, com Kissinger e com Carlucci? Kissinger, que foi o mandante da golpada de Pinochet. E o Carlucci, que foi o mandante executante de outros pinochetadas por esse mundo fora. Como é que é possível isto? Eu penso que, digamos, é o medo do comunismo, é o anticomunismo, é o não sei quê, mas é realmente a perturbação total da capacidade de ver as coisas claramente. Um outro exemplo que me parece ilustrar aquilo que estou a procurar dizer-vos é um episódio relatado pelo General Vasconcelos, numa conversa que deu em livro com Maria Manuela Cruzeiro, que um dia, numa sessão em Coimbra, onde estavam os dois, o General Pesará Correia confessou a Vasconcelos: sabe, na altura eu estava convencido que todos os membros do 5º Governo eram comunistas. Hoje acredito que nenhum o era. Vejam, portanto, como é que as coisas passam. E por isso, a certa altura, e o Bruno citou essa parte, nas sessões da apresentação daquele outro livro que oferecia Vasconcelos,
essa gente é o que é, eu sou um homem do MFA. Houve várias intenções de mas da nossa parte podíamos ter feito mais para manter a unidade. Bom, podíamos. Como do lado de lá também se podia fazer mais para manter a unidade. Mas o que é certo é que lutávamos contra inimigos muito poderosos. Contra gente que trabalha profissionalmente e com muito dinheiro para provocar a desunião dentro do MFA. Desde muito cedo que se verificou, desde quase o dia 25 de Abril, mas o golpe ao Macaros, os 28 de setembro, os 11 de março, foi tudo tentativas para dividir o MFA. Para dividir o MFA. A ponto de que o Vasco Lourenço chega a dizer que os spinolistas estavam fora do MFA. Aos militares de Abril e os spinolistas. É o Vasco Lourenço que o diz na altura. Quer dizer, os spinolistas e, naturalmente, outros ainda mais à direita sempre apostaram nisso. E, naturalmente, os serviços secretos todos, as CIAs todas deste mundo, trabalharam, investiram muito para isso. Bom, não era fácil nós vencermos esta batalha. Aquilo que eu posso dizer é isto, porque até participei nesse momento. De 24 para 25 de novembro de 1975, uns quantos militares gonçalvistas estiveram reunidos toda a tarde de 24 e até às primeiras horas de 25 de novembro a preparar um documento para tentarem chegar a um entendimento político com o Grupo dos Nove. Não estavam, portanto, nem a consminar, muito menos a fazer nenhum golpe revolucionário. Estavam a escrever um papel para ver se, diziam aos camaradas do Grupo dos Nove, vamos conversar à volta disto, a ver se nos entendemos. Alguns deles foram presos por cumplicidade no golpe do 25 de novembro. Bom, mas eu sei que estavam lá, porque eu também lá estava a convite deles. Não fizeram golpe nenhum. Almada Contreiras e Martins Guerreiro estavam na reunião do Conselho da Revolução. Martins Guerreiro não foi preso, se calhar tinha bula, mas o Almada Contreiras foi. Por cumplicidade no 25 de novembro. Mas ele esteve todo o dia, 24, e quase toda a madrugada de 25 na reunião do Conselho da Revolução. Mas as coisas são assim. Ora bom, então este foi o fio que me levou a ser esta história. Porque nós, para além de conhecer os factos que fazem a história, talvez ganhemos alguma coisa em saber porque é que um facto sucede ao outro, porque é que as coisas acontecem. Sobretudo porque acontecem, por vezes, por fatores que nós não temos grande facilidade em controlar. E estes fatores nós não temos grande facilidade em controlar, porque do outro lado estão todos os serviços secretos com os milhões de que dispõem, com toda essa coisa. Ora bom, o anticomunismo esteve presente desde o início. Eu, no livro que ofereci ao Jornal Vasconcelos, escolhi 3 exemplos para mostrar como o anticomunismo contamina tudo e estraga tudo. Mário Soares, o escritor Virgílio Ferreira e um comandante da Marinha que já estava na reserva, não foi militar de Abril, não sei se eu teria sido se tivesse um ativo, mas também isso não pouco importa, o comandante Gomes Mota. Porque realmente todos são exemplos de como o anticomunismo envenenou as vidas deles, envenenou as pessoas todas. Enfim, para não vos ocupar muito tempo, não vou falar aqui nem do Virgílio Ferreira, nem do Gomes Mota. Direi só que o Virgílio Ferreira, no diário dele, escreveu, a certa altura, o 25 de Abril foi uma revolução comunista. Só não o disseram para não assustar. E depois, num outro apontamento, diz, os militares ou são todos ou são comunistas. Claro, assim como o Spínola disse ao Günter Wallraff, relatando, penso eu que falsamente, o papel dele na alteração do programa originário do MFA, é que eles levaram-me lá e eu li-o e era o programa do Partido Comunista Português copiado. Então eu exigi que eles substituíssem o programa todo porque não podia ser o programa do Partido Comunista. Ora, bom, é falso. O que ele exigiu que mudasse não foi grande coisa e foi fundamentalmente na noite de 25 de Abril, já ele membro e presidente da Junta de Salvação Nacional. Exatamente relativamente ao problema colonial. Portanto, penso que o relato que ele fez ao Günter Wallraff é falso, mas não fiz investigação, nem tenho maneira para saber. Se calhar
meus amigos do MFA, se eu tivesse falado com eles sobre isso, saberiam esclarecer, mas não falei. E, portanto, não digo que ele mentiu por escrito, mas palpita-me que ele mentiu. Mas, bom, mas diz isso. Eles mostraram o programa e eu verifiquei que era o programa do Partido Comunista Português. Ora, vejam lá, se alguém era palerma a ponto de fazer um programa para militares, a maior parte dos quais não politizados, e, portanto, como é que era possível fazer isso? Claro que um dos assessores do Spínola, que o acompanhou nessas viagens à Alemanha, em que ele conversou muito com o Dr. Valrath, o Sr. José Valde Figueiredo, que é um personagem no meu tempo lá de Coimbra, que já na altura era fascista de extrema-direita e continuou, disse a essa altura, entrando na conversa, o Costa Gomes, que é um traidor profissional, inscreveu-se no Partido Comunista em 1956. Na frente do Spínola, que conhecia o Costa Gomes, de quem era camarada, que tinha a estrita obrigação moral de denunciar a mentira daquele velho, mas que não o fez. Bom, portanto, como vê, chove de muitos lados. Ora bom, antes ainda do 25 de Abril, há livros publicados que dizem isso, o Mário Soares, adivinhando que qualquer coisa se ia passar em Portugal, foi por Europa fora, junto dos seus amigos socialistas e trabalhistas sociais-democratas, pedir apoio para o PS, para que o PS pudesse derrotar o PCP. Não era a dizer assim, olha, se o fascismo acabar, vocês têm que ajudar o Portugal democrático. Não. Apoio para que o PS tivesse meios para derrotar o PCP. Bom, conta aquilo que nós já sabíamos. É que ninguém o levou a sério. Ele próprio conta numa entrevista à jornalista Teresa de Sousa. A social-democracia estava muito completamente instalada com o marcelismo e disseram ao Mário Soares, tenha-me juízo, o Marcelo está para dar e durar e, portanto, não há nada a fazer. Deram-nos 30 anos de fascismo depois da derrota de nós em fascismo, mais ano, menos ano, também, segundo eles, não afetava nada. Daí que, algum tempo depois, o general Carlos Fabião tenha dito a uma revista alemã, numa entrevista, não percebo como é que a Europa democrática, que suportou que os portugueses sofressem 30 anos de fascismo depois do fim da Segunda Guerra, agora não está tão preocupada porque está em perigo a nossa democracia por causa dos comunistas. Bom, era realmente de se responder assim, mas o Carlos Fabião, honra lhe seja, disse isso a um jornal alemão. E a primeira turnê do Mário Soares, já ministro dos Negócios Estrangeiros, não foi para falar de Portugal e da defesa de Portugal. E isso está publicado pelo jornalista Miguel Carvalho. Foi, e pelo António Louçã, foi para pedir mais uma vez apoio para o PS, porque de certeza que está a ajudar os comunistas e isso pode alterar a relação de forças em toda a Europa. Claro que era o tempo do compromisso histórico na Itália e no tempo em que o Partido Comunista era fortíssimo na França, em que todo o mundo livre receava que se pudesse ali acontecer alguma coisa de lesa-pátria e de lesa-democracia. Por isso, o Mário Soares se apressou a garantir, na relação com os governantes americanos, que em Portugal o PS se oporia a qualquer acordo tipo programa comum da esquerda que se tinha celebrado na França. Isto está publicado. Eu não fiz nenhuma investigação própria. Aproveito os trabalhos de outrem. Os Estados Unidos também estavam muito preocupados com a sorte de Portugal por causa do avanço do comunismo. E o Carlucci confessa que a instrução fundamental que recebeu quando foi nomeado embaixador em Portugal foi para deter o avanço dos comunistas. Pronto, então vejam como o anticomunismo e o medo do comunismo mobilizou e condicionou toda a nossa história. O Mário Soares manteve com Carlucci intensas relações. O Kissinger, não sei lá porquê, entendia que o Mário Soares só compreendia as coisas algumas semanas depois. Vou mais a sério o Melantunes, a quem propôs, já ministro dos Negócios Estrangeiros, o Melantunes,
que estabelecessem um contacto direto entre eles, deixando o Carlucci de fora, porque o Kissinger também nunca se entendeu muito bem com o Carlucci. Mas o Carlucci vangloriou-se de ter relações muito próximas com o Melo Antunes, com o Vítor Alves e até com o Vasco Lourenço. E insistiu com a administração americana de que não deviam fazer alarde destas relações especiais que a Embaixada tinha com o Grupo dos Nove. Ia ser tudo tratado num plano privado, porque isso prejudicaria a sua ação cá em Portugal. Bom, mas o Mário Soares teve então essa relação privilegiada com o Carlucci. O Marcelo Rebelo de Sousa, já presidente, não jornalista, disse que ele estabeleceu uma cumplicidade estratégica de Mário Soares, entre Mário Soares e Carlucci. Penso que é mérito que ele atribui a Carlucci. O Carlucci conseguiu estabelecer uma relação de cumplicidade estratégica entre os dois. E está isso publicado e reconhecido por eles nas entrevistas à jornalista Teresa de Sousa e ao jornalista Mário Crespo, que na casa da residência do embaixador americano em Lisboa se fizeram muitas reuniões com muita gente. Gente do Grupo dos Novos, gente do PS, gente do PSD e do PPD e, sobretudo, com Mário Soares. Numa entrevista em conjunto, Carlos e Soares reconhecem que havia reuniões quase diárias. E o Mário Soares comentou: estar aqui ajudava a perceber o que era Portugal. Ora bem, um homem que lutava politicamente há tantos anos, foi preciso ter estas conversinhas com o Carlucci para perceber o que era Portugal. Foi ele que o disse, não sou eu. Mário Soares chegou a pedir ajuda militar. Quem o escreveu foi o jornalista Miguel Carvalho, que eu cito aqui. E por isso se percebe o comentário tantas vezes repetido do general Vasconcelos. O que mais me espanta nestes tipos é a sua falta de patriotismo. Melo Antunes diz que na preparação do 25 de novembro o PS teve como aliados o pior que havia nas Forças Armadas e os grupos terroristas, constituídos por PIDES, legionários, digo eu agora, gente de negócios e fascistas que chamavam criptocomunista a Marcelo Caetano. Eu conheci alguns na minha aldeia Coimbra que chamavam criptocomunista ao Marcelo Caetano. Tão puros eles eram na sua fidelidade ao fascismo a sério. Eu conheci alguns que estão vivos e até têm cátedras de democracia em algumas televisões desta pátria. O que é dramático é que tanto Melo Antunes como Vasco Lourenço reconhecem hoje que por trás do Grupo dos Nove estava a direita e a extrema-direita. Gente que queria sangue, muito sangue, disse o Vasco Lourenço. Na altura já o sabiam, mas reconheceram-no posteriormente. O que é que fizeram para se libertar dessa direita e da extrema-direita? Pelos vistos, nada. Porque estavam todos unidos na defesa dos perigos do comunismo. Mas, na altura, acomodaram-se. Não denunciaram essas más companhias. Arvoraram a esquerda militar a inimigo principal. A expressão é de Melo Antunes, que reconheceu que o Grupo dos Nove tinha uma organização militar para enfrentar este inimigo. Não era de brincadeira, portanto, que estavam ali a jogar. E reconheceu o recurso a atividades clandestinas, porque os fins justificavam os meios. São declarações de Melo Antunes a Maria Manuela Cruzeiro. E é dramático a gente ler isto agora. Porque adivinhamos, digamos, o clima de pólvora, o clima explosivo que se viveu naquela altura. Quer dizer, quem é que preparou um golpe?
a leitura do livro A Recência do Comandante Gomes Mota, a leitura do livro do jornalista Miguel Carvalho e do livro do jornalista Albino Ribeiro Cardoso e de alguns dos trabalhos do nosso Jorge Sarabando também, mas sobretudo os três primeiros que vão um pouco mais atrás, deixaram-me esta ideia que até agora eu não consegui ler nada que me deitasse abaixo. Quem preparou o golpe para 25 de novembro, como veio a acontecer, não foi o PCP, nem a esquerda militar, não prepararam um golpe nenhum. Se tivesse a esquerda militar a preparar um golpe, alguém acredita que o coronel Eurico Corvacho, o brigadeiro Eurico Corvacho, se teria demitido por razões morais de comandante da região militar do Norte? Depois do Conselho da Revolução ter dado razão, analisada a campanha difamatória que fizeram contra ele, o Conselho da Revolução investigou, deu-lhe razão, manteve-o no lugar e mandou apresentar em Lisboa os militares que estavam comprometidos nesse complô. Porquê é que não foram apresentados e eventualmente castigados? Porque se reuniram, cometeram um ato gravíssimo de indisciplina militar e pediram asilo político ao general Franco Xarais, que então comandava a região militar centro. Bom, então, nestas condições, se os gonçalvistas tivessem a preparar um golpe militar, alguém acredita que o comandante de uma região militar se demitiria do seu posto por razões morais? Não brinquemos com coisas sérias. Não estavam a preparar golpe. Quem, segundo todo o relato, teve sempre, desde muito cedo, a preparar um golpe, foi naturalmente a direita golpista, os spinolistas, e numa outra linha, a gente que veio a conglomerar-se no Grupo dos Nove e tudo o que estava por trás do Grupo dos Nove. É isto o que eu concluo. A certa altura, Melo Antunes disse: nós estávamos a trabalhar porque ou salta a extrema-esquerda, ou salta à esquerda militar, ou salta ao PCP. Ele diz isto à Maria Manuela Cruzeiro. Acabou por saltar com os paraquedistas. Porque hoje os militares do Grupo dos Nove, Xarais, Pesará, Vasco Lourenço, não têm dúvidas nenhumas em dizer: os paraquedistas não quiseram fazer nenhum golpe. Saltaram porque foram humilhados e provocados pelo chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Moraes e Silva, que lhes prometeu coisas, falhando rotundamente, que depois do 11 de março se comprometeu a não os voltar a envolver em ações aventureiristas e voltou a utilizá-los no ataque às antenas da Rádio Renascença, que a certa altura passou à situação de licença ilimitada e depois da disponibilidade 1.200 paraquedistas, que varia a, digamos, eliminar, a dissolver o regimento. Tudo isto reconhece estes elementos hoje do então Grupo dos Nove, e foi por isto, dizem eles, que os paraquedistas saltaram, não foi para fazer nenhum golpe. Bom, então, quem é que fez o golpe, afinal? Quem provocou os paraquedistas? Mediante o que nós estamos a montar, disse o Melo Antunes: ou salta a extrema-esquerda, ou salta a esquerda militar, ou salta ao PCP. Pronto. Quem saltou foram, afinal, os mais fracos, os paraquedistas. Pronto. Foi isto o 25 de novembro. O Vasco Lourenço diz que o Grupo dos Nove nunca autorizou a distribuição de armas a civis. Macianes, que era adjunto de Vasco Lourenço na preparação do golpe militar, sobretudo no comando, digamos, do grupo militar que eles estavam a organizar para atacar, para enfrentar os gonçalvistas, distribuiu-os ao PS. Está hoje dito, redito, provado, comprovado e não contestado. E algumas dessas armas vieram a aparecer em carros de bombistas presos depois. Vá-se lá saber por que caminhos. Melo Antunes diz que os Nove não concordaram com a deslocação dos 123 oficiais paraquedistas de Tancos para Cortegaça. Outro gravíssimo ato de indisciplina militar praticado por parte daqueles grupos que diziam que era preciso restabelecer a disciplina militar nas Forças Armadas. Mas eles deram exemplos grosseiríssimos de
gravíssima indisciplina militar. Diz também Melo Antunes que os 9 não concordaram com a ida diretamente para o norte dos 500 paraquedistas comandados por Coronel Almendra, que vieram de Angola diretamente aqui para as bases do norte. E diz também que os 9 não concordaram com a destruição à bomba das antenas da Rádio Renascença. Bom, disseram isto depois, mas na altura o que fizeram? Demarcaram-se destas atuações, criticaram-nas, separaram-se deles, reviram posições. Não, estavam de tal forma envolvidos e se calhar limitados já na sua capacidade autónoma de atuação, que foram na onda. Foram na onda. Mais, Sousa e Castro foi o pivô da guerra movida contra Eurico por baixo. E Franco Xarais aceitou acolher na região militar centro os comandantes de unidades da região militar norte que abandonaram os seus postos. Portanto, não fizeram nada para se livrar das más companhias à direita, mas fizeram alguma coisa para acolher alguns daqueles que se rebelaram militarmente contra o seu superior hierárquico, comandante da região militar norte. Só numa situação, digamos, de muita podridão organizativa e disciplinar de uma instituição como as Forças Armadas, é que os comandantes de várias unidades abandonam o seu posto de comando e vão entregar-se a outro comandante da região militar que os recebe. Eu penso que isto na história militar não há de ser muito frequente, mas enfim, quem sou eu para falar disso? Ianes foi descoberto por Carlucci, diz o Carlucci. Nós, diz ele na entrevista à Teresa Sousa, nunca nos procuramos nunca nos meter nos militares. Mas confesso que analisei alguns. Devia ter lá um laboratório, lá metia os militares. E, diz ele, reconhecia em Ianes capacidade de liderança. De tal forma que recomendei ao meu amigo Alexander Haig, o general americano que comandava na altura as forças da NATO na Europa, para o convidar a ele, Ianes, a frequentar um curso aqui na NATO. E o Ianes frequentou o curso e o Carlos diz depois ter ficado convencido de que aquele curso exerceu uma profunda influência no Ianes. Qual o instrumento para medir esta influência, eu não sei. Mas ele devia ter um instrumento para ele afirmar isto, devia ter lá um instrumento para medir a influência que o curso teve nos jornalistas. Quem também descobriu as capacidades de liderança do então Major ou Tenente-Coronel Ramalho Ianes foi o MDLP, porque os seus dirigentes confessam que o convidaram. Diz o Alpino Cavão, nós sabíamos tudo o que o Ianes estava a fazer, o Ianes como assessor do Vasco Lourenço a preparar o tal grupo militar para enfrentar a esquerda militar. E ele sabia tudo o que nós estávamos a fazer. Ora, o que é que estava a fazer o MDLP? Ações terroristas. O Ianes denunciou-as? Não. Pergunto, o grupo dos 9 sabia disto? Não sei. Acredito que nem todos os membros do grupo dos 9 soubessem. Acredito, sinceramente. Mas a verdade é que alguém sabia e não denunciou. E o Ianes sabia, por visto, e não denunciou. A certa altura, o Ianes foi convidado para assumir a direção das operações do MDLP. E deu esta resposta. Está publicada. Não sou eu que estou aqui agora a inventá-la, naturalmente. Não aceito porque já tenho um compromisso com o grupo dos 9. Quer dizer, ele não aceitou por razões ideológicas, por não querer comprometer-se com terroristas. Não, é porque já tinha outro compromisso. Se calhar ao serviço do mesmo objetivo. Isto é dramático. Mas o que é que eu hei de fazer? Foi o que eu vi. Eu li isto. O grupo dos 9 sabia. Eu não sei. Mas quero acreditar que não sabiam de muitas coisas. Nem sequer o Vasco Lourenço, que sempre faz questão de dizer que o Ianes era meu adjunto, era meu assessor, eu é que era o chefe. Mas o Ianes é que foi nomeado general, chefe de Estado-Maior do Exército, presidente do Conselho da Administração, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e presidente da República. E ele acabou em coronel e presidente da Associação 25 de Abril, já não é mau. Portanto,
A história faz-se assim. A história faz-se assim. O Cândido Castro e o Vítor Alves tiveram relações com os grupos terroristas. A certa altura, segundo o jornalista Miguel Carvalho, procuraram dizer, justificando-se, que tinham cobertura política do Conselho da Revolução. O coronel Sousa Castro veio dizer: isso é falso, o Conselho da Revolução nunca autorizaria relações com grupos de marginais. Mas isso está escrito e o jornal Costa Neves publicou, não há muito, no referencial, um longo artigo sobre histórias da justiça militar, em que reconhece isto mesmo. Diz ele que o Cândido Castro estava comprometido com vários grupos terroristas e participou na organização e na execução de ações terroristas. O Vítor Alves tinha esses contactos para dissuadi-los de continuar nas ações terroristas. Mas há quem não acredite e relate encontros frequentes do Vítor Alves com o homem ali de Marco Canaveses, como é que ele chamava? Ferreira Torres. Mataram o Ferreira Torres para organizar um quadro de enquadramento das ações terroristas. Bom, isto é verdade ou não é verdade? Eu li-o, agora eu não posso comprovar, mas lá está. E há vários elementos dos grupos terroristas que são o que são, mas informação tem, se mentem ou se não mentem, eu não sei, que dizem: o Cândido Castro e o Vítor Alves lá estavam no Conselho da Revolução, mas faziam o que nós mandávamos. Eram homens nossos. Ora bom, o grupo dos nossos sabia disto. Eu quero acreditar que não. Mas agora sabe-se que isto aconteceu. Quer dizer, dentro do grupo dos 9, vejam como há estruturas que se insinuam, que se infiltram para destruir mesmo grupos que, enfim, limitados, conspirativos, para os quais nós pensamos, bom, deve haver ali segurança. Nós sabemos hoje que o grupo dos 9 estava altamente minado. Minado pelo Iado, minado pelo Vítor Alves, minado pelo Cândido Castro. Estava minado. Porque sabemos hoje que, por declarações deles, que o Xarais, que era comandante de uma região militar, Pesará, que era comandante de outra região militar, e o próprio Vasco Lourenço e Melo Antunes, que o que eles temiam, afinal, no 25 de novembro, não era o 25 de novembro que é julgado como golpe contra-revolucionário. O que eles temiam era um golpe que estava a ser preparado pela direita. Já me referi um pouco mais a isso. Ora bom, há, portanto, estas ligações dos 9. Mas já falei um pouco das ligações do PS com estes grupos terroristas, e o Melo Antunes disse: o PS aliou-se ao que havia de pior nas Forças Armadas e aos grupos terroristas. O PS aliou-se aos spinolistas. Aliou-se ao Spínola, que foi um conspirador nato, que foi um criminoso contra a pátria portuguesa, de tal forma que, enfim, foi o Mário Soares, Presidente da República, que organizou a cerimónia de entrega do bastão de Marechal em Belém, António Spínola, e nunca teve um gesto idêntico para entregar o bastão de Marechal ao General Costa Gomes, que esse sim prestou serviço à democracia portuguesa. Recebeu o bastão de Marechal numa iniciativa da Associação 25 de Abril no pavilhão Carlos Lopes. Mário Soares, que, chegado a Belém, nomeou como seu chefe da Casa Militar o general Carlos Azaredo, que defendeu publicamente as ações terroristas, que eram indispensáveis para limpar o país dos marxistas e comunistas. Bom, o Mário Soares estava solidário com estas declarações, não sei, nunca se marcou delas, não demitiu o general que as proferiu, mas foi ele que o escolheu para este tal posto. Isto nós sabemos. Bom, agora, o Miguel Carvalho diz o seguinte, deixem-me só ler aqui. Diz o seguinte: Mário Soares, Melo Antunes, ele próprio, num dos seus escritos, critica o PS e Mário Soares porque já se tinham aliado a Spínola e voltaram a fazê-lo.
Os spinolistas integram a Casa Militar do Presidente da República, disse ele. E não esconde que, por ocasião de 25 de novembro, cá está, o PS e mais Soares, em nome de uma certa ideia de esquerda, aliaram só que pior havia nas Forças Armadas. A culpa não é só do IANES, mas também do PS, diz Melo Antunes. E o Alpin Calvão, bom, era um traste, mas havia de ter muita informação. Vale o que vale o que ele disse. Mas ele disse: o MDLP resultou de um pedido de ajuda do PS aos spinolistas a seguir ao 28 de setembro, para que se criasse na área militar uma força que se impusesse ao PCP. Isto é verdade ou é mentira? Não sei. Mas o Alpin Calvão disse-o. O jornalista Miguel Carvalho, numa entrevista à sua colega Maria João Babo, do Jornal Notícias de 2017, diz o seguinte: o PS teve um envolvimento muito grande com a rede bombista e com os seus objetivos. Achou, a determinada altura, que valia tudo para combater o PCP. E isso significou, em certo momento, uma cumplicidade com o radicalismo de direita. Mais recentemente, em entrevista ao jornalista Nuno Ramos de Almeida para o jornal online Abril, Miguel Carvalho diz: a cumplicidade do PS com aquilo que foi a rede bombista está por escrever. A história foi escrita pelos vencedores do 25 de novembro, que apagaram aquilo que menos lhe convinha. O próprio Mário Soares chegou a dizer aos jornalistas que o Norte devia seguir o exemplo do Rio Maior, onde foram atacadas e incendiadas as sedes do PCP e da FSP. Na zona do Minho houve dirigentes socialistas da Conselhia de Viana que se demitiram porque o PS estava a orquestrar um atentado na zona de Caminha, em que seria incendiada uma sede do próprio PS para culpabilizar o PCP. Durante o debate televisivo entre Mário Soares e Álvaro Cunhal, recomendaram a Ramiro Moreira que fizesse explodir um petardo na sede do PS no Rato para acusar os comunistas. Há muita história para escrever, diz o jornalista Miguel Carvalho, porque eu tenho uma enorme consideração e não acredito que esteja a mentir nem a inventar. Ele tem, de certeza, elementos para escrever o que escreveu, senão também não o escrevia, porque estava em causa, além do mais, a sua idoneidade como jornalista e a sua continuidade no exercício da profissão. Portanto, é isto o que aqui está. Houve, portanto, todas estas cumplicidades. E o PPD teve que ver com isto ou não teve? Bom, aquilo que se sabe hoje é que havia um serviço de informações clandestino dirigido pelo doutor, o meu parafuso dos nomes é dos que funciona pior, pelo doutor Júlio Castro Caldas, constituído, disse ele, por mais de 100 militares, por mais de 100 elementos, especialmente militares, que era utilizado pelo PPD para recrutar e organizar ex-comandos para o regimento de comandos. Quer dizer, saiu até um decreto especial a permitir o recrutamento, que se verificou logo no dia seguinte à sua publicação, de ex-comandos para o regimento de comandos de Jaime Neves. Alguma coisa se estava a preparar. Mas o PPD também recrutava antigos comandos para os comandos. Ora, vejam como as coisas são feitas. E este mesmo serviço dizia-se preparando o 25 de novembro para libertar Portugal do comunismo, nem que fosse à bomba, como aconteceu. Portanto, é isto. Depois, Castro Caldas reconhece que o PPD estava infiltrado na rede bombista. Deixem-me cá ver. Acho que há aqui uma coisa interessante. E é claro que nós, logo na altura, soubemos isso, porque se falou, se calhar alguns jornais, agora já não recordo, do Ramiro Moreira, que chegou a ser membro importante, foi um dos primeiros militantes do PPD, foi membro importante da Comissão Política do PPD aqui no Porto, foi colaborador próximo de Sá Carneiro e seu segurança pessoal, até que o Sá Carneiro, sabendo das atividades do Ramiro Moreira,
entendeu que aquilo era demais, podia comprometer o PPD e afastou, obrigou a afastar-se do PPD. Mas pergunto eu, perguntar não ofende, não é? O Sá Carneiro denunciou às autoridades o que soube que o Ramiro Moreira andava a fazer? Ou calou-se muito bem caladinho? Se ele o afastou porque ele estava a cometer atividades terroristas, bom, tinha a obrigação de o ter denunciado, ou não? Fê-lo? Não sei, nunca vi nada escrito. Se calhar não o fez. Cada um fica com a verdade que lhe parece. O Pacheco Pereira reconhece também, num artigo que escreveu há relativamente pouco tempo, a verdade incómoda, salvo erro que chama assim, que o PPD participou com os seus contactos na organização conspirativa de antigos militares ligados a IANES. Quanto às ações terroristas, diz ele, o partido, o PPD, acompanhava os assaltos à sede do PCP, mas não participava como organização, embora reconheça que as suas bases participaram a vários atos de violência. Então, quer dizer, o PCP acompanhava, mas não participava. O que é isto de acompanhar? O PPD, o que é isto de acompanhar? Estava de janela a ver passar a procissão? Mas não participava. O que não participou foi às autoridades. Há documentos do PPD da altura que o Pacheco Pereira, a essa altura, comprou e que agora deve ser proprietário, e que ele referiu numa reportagem da TVI, que dizem, esses documentos, que relatam, estourou a sede do PCP em Minde, estourou a sede do PCP não sei onde. Em Santarém é difícil rebentar a sede porque é um edifício residencial. Isto eram documentos do tal Serviço de Informações clandestino do PPD que recrutava antigos comandos para os comandos e que acompanhava as ações, mas não participava na organização. Vejam, enfim, pronto, é isto. E o CDS. E para aqui uma nota sobre o CDS. Não devia estar atento aos resultados eleitorais. Assim, depois com facilidade. Bom, alguém me roubou a nota. Falta-me aqui a página 5. Mas o CDS vem também aqui, eu li, por participantes, que os Codeco, que era um grupo terrorista aqui do Norte, nasceram do CDS. Os Codeco eram o braço militar do CDS. Quer dizer, todos os partidos democráticos, que depois se intitularam os partidos do arco da governação, estiveram comprometidos com o terrorismo para salvar Portugal do comunismo e para fazer de Portugal um país democrático. Vejam, portanto, como é este caldo de cultura, como é este ambiente. As ameaças ao Padre Max em Vila Real, escritas com a única máquina de escrever que existia na sede do CDS. Pois está bem. Eu também depende lá com nós, mas não vou. Isso são já pormenores de investigação, já não me interessam aqui muito. Bom, hoje vários escritos de importantes membros do antigo grupo dos 9, Vasco Lourenço, Pesará, Charais, Melantumes, dizem exatamente o que o Pesará e Charais são muito claros e dizem, bom, logo na altura nós verificámos que o PCP não tinha nada a ver com o 25 de novembro. E aquilo que nós sabíamos era o que estava em curso. Mais dia, menos dia, naquela altura, era um golpe da direita que queria atentar contra os fundamentos da democracia. O Melantunes é talvez até ainda mais radical. Deixa-me ver aqui. Página